foi o primeiro... Não, foi o primeiro a ser tricampeão? Foi o primeiro a ser tricampeão. São Paulo foi o primeiro a ser tricampeão. E o São Paulo, recentemente, chegou a uma final de Sul-Americana, acaba de ganhar a Copa do Brasil, Supercopa, volta a lutar e a vencer títulos, com jogadores como Lucas, por exemplo, só que diferentemente dos outros que a gente citou aqui, tem um técnico novato em tudo isso, com muita qualidade, ele já vinha mostrando essa qualidade, mas novato em Libertadores. Ele mesmo reclamou, vão ficar falando que eu sou novato em tudo, quando começar o Brasileiro. Não tem como. É um fato, não quer dizer que ele não pode ganhar por ser novato, mas é um fato, é uma competição nova para ele. Ele não tem a experiência que tem o Felipão, que tem o Renato, que tem o Abel Ferreira, que tem o Tite, todos esses técnicos. E o próprio Fernando Diniz, que acabou de ganhar uma. Mas ele conta com jogadores que podem ajudar, né? Que são experientes. Rafinha, o próprio Caleri, o próprio Lucas. Jogadores que, na falta da experiência dele, do casco dele, podem ajudar. Arboleda também. Mas é difícil, é uma competição muito traiçoeira. De uma hora você acha que está tudo bem, daqui a pouco você perde 2, acabou. E eu só estou falando da fase de grupos. Né? Então, pega um grupo ali, não, esse grupo está tranquilo, não está bem assim, não. Eu não lembro se foi a última do São Paulo, mas em cima do que você está dizendo, o São Paulo pegou um grupo difícil e não passou da primeira fase. Foi quando estava com River Plate, LDU... Binacional. E Binacional. Que o São Paulo ainda deu azar, que foi o único que foi jogar lá naquela altitude do Binacional. O River Plate e a LDU não foram, lembra? Não me lembro qual era a circunstância que eles acabaram não indo. E o São Paulo acabou nem passando. Acho que foi pandemia, né? Foi na época da pandemia. Foi na época da pandemia. Né? Aí os jogos foram todos em Lima. Tiraram lá de cima da... Agora me esqueço o nome da cidade. Mas o São Paulo eu vejo como um time muito forte também para disputar, porque é um time com qualidade, é um time entrosado, um time pronto e com jogadores, a Natália destacou bem, como o Lucas, acostumadíssimo a grandes jogos e grandes competições. Arboleda também, Arboleda disputa eliminatórias com o Equador, foi para a Copa do Mundo, acostumadíssimo. Qual foi? Rafinha, precisamos nem falar. E com jovens como Pablo Maia e outros, enfim... Tem que ver até que ponto vão fazer falta o Beraldo, que foi embora numa Libertadores. Quem mais? Caio Paulista, foi para o Palmeiras. A reposição pela lateral esquerda, apesar de não ser um lateral Caio Paulista, e ter se destacado no São Paulo em alguns jogos, algo que precisa também... O lado esquerdo da defesa do São Paulo foi a dificuldade do time no jogo com o Palmeiras, né? Justamente por onde jogavam Beraldo e Caio Paulista. Sim. O Palmeiras trabalhou muito por ali com o Mike. Não terminou em gol, mas criou muitas jogadas por ali. E era justamente ali onde jogavam o Beraldo, zagueiro pela esquerda, e Caio Paulista. Mas se puder evitar o São Paulo é melhor. Se puder aquela história, olha, ele tá no pote 1 dos favoritos? Não, agora de cara não, mas se puder evitar, é melhor. Se puder evitar, é melhor. É um time que também tô com o Abel, um time que é forte. É forte. O elenco está, para mim, mais reforçado, mais encorpado que o elenco do ano passado, que ganhou a Copa do Brasil, por exemplo. Luiz Gustavo é um jogador de respeito, ganhou 2 pontos. Bem lembrado, hein? Bem ou mal, 2 Ferreirinha, pontos, né? Bem ou mal. E o Eric. Eles têm um tipo diferente do que o São Paulo tinha de jogadores pelos lados do campo. E bem ou mal, está num momento muito positivo, né? De ganhar 2 clássicos em 5 dias, tudo isso. Claro que talvez daqui a 2, 3 meses, daí vai ficar lá para trás. Né? Mas para o Carpini foi importante para demarcar território, é importante externamente, internamente também. É um São Paulo que olha para a Libertadores com uma visão diferente. É um time de camisa. Muita gente, e eu mesmo poderia dizer, mas camisa não, isso que eu ia te falar. Camisa não adianta jogar nada. Em casa. Daqui a pouco você vai falar que jogar em casa, para. Então, você tem razão, mas eu mesmo já estou explicando aqui. Camisa não adianta nada quando você não tem jogador. Quando você não tem time. Quando você não tem time, quando você não tem organização. Verdade. E o São Paulo, com o time que tem, pronto, organizado, a camisa conta numa competição como essa, muitas vezes. Tradicional. Chega muito forte para mim, chega muito forte. Também. O São Paulo nessa Libertadores também. Agora, é muito difícil a competição, tem muita gente boa. O São Paulo está entre eles para mim. Eu não coloco ainda no mesmo patamar de Flamengo, Palmeiras, Fluminense, mas ele está perto. Igual do Atlético, por exemplo, não seria num pote 2 aí, de favoritismo. Num pote 1,1. Tá. Um degrauzinho abaixo. Mas com grandes condições, sim, brigar pelo título.
a Libertadores é uma obsessão do torcedor são paulino, né? São Paulo mudou a história do Brasil na Libertadores. A história do Brasil, dos times brasileiros, do futebol brasileiro na Libertadores, embora alguns já tivessem vencido antes, mas ela muda a participação do país, passa a ser protagonista na Libertadores a partir do São Paulo do início dos anos 90 com Tele Santana e companhia. A partir dali, o Brasil... E é só você olhar o número de títulos que o Brasil tem, que a Argentina tem, e a proporção que o Brasil ganhava antes disso e que passou a ganhar depois. Então, o São Paulo é histórico para a Libertadores e a torcida entende isso, gosta disso e vai dar o máximo para o time buscar mais um título. Só para a gente fechar a nossa análise de Libertadores da América, ela seria só sobre os brasileiros, mas eu vou ampliar com uma pergunta para o nosso capitão América. Esse é o que conhece do riscado. Conhece muito. Estou aprendendo com o Rafael Prades. Calma. Só para lembrar que o Brasil tem 8 representantes, né? O país que tem mais equipes na Libertadores. A Argentina tem 6, o Equador tem 5. O Equador que tem crescido muito em relação a clubes, do título, né? da Sul-Americana da LDU. Né? O Equador que tem crescido muito como quase uma terceira força do continente em relação aos clubes, né? O Equador tem mais representantes, por exemplo, que Uruguai, que Paraguai, Chile. É o terceiro que mais tem representantes. A minha pergunta é em cima disso, Rafael Prades, o tático, o homem dos bloquinhos. A minha pergunta foi a Natália que falou que você é o homem dos bloquinhos. Sim, um beijo para você também, um abraço a todos aí no estúdio, ao fã de esportes. Hoje sim, logo depois do almoço, né? Depois que ele fez todo um trabalho no Refis, veio nos atender, participamos ao vivo no F90. Antes de eu dar algumas informações, o São Paulo também treinou hoje para o jogo de amanhã no Morumbis contra o Água Santa. O São Paulo vai enfrentar o Água Santa, que foi o algoz do São Paulo no Paulistão do ano passado, né? Nas quartas. Jogo único no Allianz Parque, o Água Santa eliminou o São Paulo, avançou, chegou até a final do Campeonato Paulista. E olha outra coincidência, quem era o técnico do Água Santa naquela ocasião? Thiago Carpini, que depois passou pelo Juventude e agora pela primeira vez como técnico do São Paulo vai enfrentar justamente o Água Santa nesta quarta-feira. Sabe que aquele jogo tem um pouquinho a ver com o Galopo também, nosso entrevistado, nosso convidado, porque ele se machucou exatamente naquela partida. Ele tinha 8 gols no Paulistão, brigava pela artilharia. Se São Paulo tivesse passado, ele não tivesse machucado, poderia terminar como artilheiro. Aí ele se machuca, deu tudo errado naquele dia com o São Paulo, perdeu o Galopo pelo restante da temporada, perdeu a chance de chegar à final do Campeonato Paulista. E hoje, conversando com o Galopo, nessa entrevista exclusiva, a gente falou sobre gramado sintético e gramado artificial, porque foi num gramado sintético ou numa grama artificial que ele se machucou e não no gramado natural. E aí ele falou sobre diferenças, né? E sobre o fato do São Paulo não ter um campo de treinamento de grama artificial, de gramado sintético, e por isso os jogadores estarem acostumados com a grama natural. A gente acompanha esse trecho da entrevista do Galopo. Claro, é que como você treina todos os dias numa grama natural, chega ao final de semana e joga no sintético. Aí é muito diferente, porque a bola vai mais rápido, os domínios são diferentes, porque se você domina um pouquinho para frente, a bola escapa. Quando a bola quica, o campo está molhado, a bola desliza, não quica, sabe? Tem muitos esses aspectos que quem não é jogador, eu entendo que seja difícil entender, mas acho que todo jogador que você pergunte vai preferir a grama natural antes que a sintética. Então é bom que seja essa questão para o bom do futebol, para o bom de todo mundo. Então acho que não tomei como uma polêmica ou alguma coisa assim. Acho que é uma questão boa para ser explorada porque precisa ser melhorada. Então acho que essa coisa é uma coisa muito bom para ser discutida, sabe? Muito bem, tá aí o Galopo, tem chance de ser titular amanhã. O Lucas Moura está fora, exemplo do que aconteceu na decisão da Supercopa. O Rafinha, que jogou no sacrifício, está fora. O Igor Vinícius segue fora, conversei com ele hoje no CT, quando entrei para essa entrevista. Ele está otimista que para a semana que vem contra o Santos já terá condições de jogo. Também o Rodrigo Nestor segue fora. E resta saber se o Carpini vai poupar algum jogador mais desgastado ou não. E aí vem a grande pergunta. O Rames Rodrigues finalmente vai aparecer em campo, vai ser relacionado? Não sabemos, mas ele treinou com o grupo hoje. Então esse é um indício de que se ele não for amanhã,
ele está próximo de passar a ser relacionado e começar a fazer parte do elenco do São Paulo nesta temporada. Por enquanto, ele só fez ali um cronograma especial, uma situação explicada pelo Carpini em muitas entrevistas ontem, de recuperação de um problema que vem atrapalhando, um desconforto que vem atrapalhando o colombiano. Ele treinou. O São Paulo não divulga relacionados. Vou tentar descobrir até amanhã se ele pelo menos pode ficar no banco de reservas. Gláucia. Boa, Edu. Edu também já vai trazer já pra gente as informações do Palmeiras, né, deste início de semana, mas passando também um pouquinho por esse papo do Edu com o Galopo. Essa questão do sintético e natural vai continuar. Eterna, né? E assim, os argumentos dele não tem como tirar a razão. E assim, obviamente que, eu nunca joguei futebol profissionalmente. Passei por base, por escolinha e tal. E hoje, não sei se todo mundo que está em casa tem essa mesma vivência, mas em São Paulo quase tudo virou sintético. Até os campos de várzea que eu jogava quando era moleque, que eram pouco terra, um pouco grama, mais terra que grama. Mais dos lados, as gramas. Esses campos viraram tudo sintético. E joguei já em campo gramado também. E assim, é óbvio, quem jogou um pouquinho de bola é diferente. E rolou uma adaptação de muita gente a esse sintético também no dia a dia. Então, assim, tem diferença. Quem fala que não tem, agora, os argumentos para se ter o sintético, eles também são importantes. Eu acho que é uma discussão que é complexa, que é difícil, mas que ela tem que ser discutida realmente, porque eu acho que o certo era padronizar tudo. Aí ele falou muito sobre isso e, assim, eu achei muito sincero da parte dele, sabe? Sem nenhum tipo de... Acho que os argumentos dele foram válidos. Não é clubismo, não é nada disso. Porque, assim, quem já brincou nos dois terrenos, eu tô falando nem de jogar profissionalmente, tô falando de quem já jogou nos dois tipos de gramado, sabe que tem sua diferença. E quando ele fala da questão do kick, da bola escapar um pouco mais, é exatamente isso. É que as minhas quase todas escapam mesmo, é difícil de dominar. Mas assim, pros caras é um pouco mais tranquilo. Aqui, ó, nós temos um centroavante bom aqui, viu? Bom. Centroavante? O Breler, pra mim, tem mais pinta de volante. Não, centroavante, mas ele é um centroavante com pinta de volante porque ele bate no zagueiro. Então faz sentido. Centroavante tipo, que larga braço. Centroavante grosso. Não, é aquele que a gente dizia lá no interior, aquele volante de fazenda, né? Que pressiona a bola, que bate no zagueiro. Ele tem cara de calminho assim, mas jogando é o diabo, viu? Da minha experiência como jogador amador, tô com o Galopo também. Prefiro o gramado natural, 100%. Há uma diferença, até mesmo os gramados novos que utilizam tecnologias que, com amortecimento, há essa diferença. Não é as tranqueiras que nós joga, né? Que tá não é. Você até tropeça no gramado. Já tomei uns tropicão em sintético com a grama soltando, cara. Então, mas até fazendo cobertura nos estádios, já estive na Arena da Baixada, no Allianz Parque, são gramados bons, mas que você percebe até de forma visível, não precisa nem jogar, que o kick da bola é diferente, o jogador precisa ter outro tempo. Então, no cenário ideal, o gramado natural seria o padrão. Agora, a gente sabe que temos problemas estruturais no futebol brasileiro. Recentemente, a gente estava falando de Vasco aqui, Jair e Paulinho se lesionaram em gramados naturais, lesões ligamentares, então ainda essa relação de maior lesão em gramados sintéticos é difícil, carecemos de mais estudos, mas o ponto é, a vontade dos jogadores deveria prevalecer nesse momento. Se fizer uma enquete com jogadores, eu acredito que a maioria vai ter a mesma opinião do Galopo, até de jogadores que atuam em clubes com gramados sintéticos. Agora, os clubes querem prezar mais pela vontade e a saúde dos atletas ou pelo interesse econômico? Porque pelo interesse econômico, aí são estádios que se transformam em arenas, que servem para shows, que precisam ter um gramado que se adapte a essa realidade, de um uso excessivo. Então, se os atletas passarem também a externar essa vontade, como o Galopo fez, e até criarem meios de pressionar os clubes, eu vejo que a gente pode caminhar para o sentido da padronização. E a padronização não é algo impossível. A gente vê até em lugares com climas problemáticos, na Europa, por exemplo, que há ali a determinação. Não pode grama sintética, o gramado também precisa estar impecável, o gramado natural. E aqui no Brasil a gente não consegue. Um estádio como o Maracanã ficar fechado durante mais de um mês e começar a temporada com um gramado ruim... Então, esse é o problema que a gente tem aqui, estrutural,
e a padronização virá se houver também uma mobilização da comunidade do futebol, sobretudo os atletas. Antes de devolver lá para o Edu, já vou deixar o convite aqui para a turma, porque o convidado do Resenha desta semana é o Wellington Rato. Passou aqui pela ESPN hoje pela manhã para gravar o programa. Você trombou ele, o povo estava aqui na porta, acabou o programa, a torcida do São Paulo aqui enlouquecida na porta do estúdio para encontrar com o Wellington Rato. E a gente traz um trechinho para você. Margem. Foi esse jogo aí. Desde a saída do CT, eu costumo dizer que a torcida já estava no portão do CT, os caras já estavam inflamados, Fabiano. Eu já saí dali arrepiado. E a hora do aquecimento que eu pisei no gramado ali, eu pedindo a Deus para que ele me iluminasse nessa noite. E ele, acho que minha oração foi ouvida e eu já senti um arrepio tão grande ali antes do jogo. Eu falei, essa noite é minha e é nossa, não tem para ninguém. E o que pesou para você decidir pelo São Paulo? A história do clube, a grandeza desse time. Eu acho que eu pedia muito a Deus a direção quando eu estava em casa nas férias. E aí o Casares até revelou, eu estava lá em Santa Catarina, no Beto Carreiro, com meu filho. Ele me liga, eu no meio do parque brincando, ele me liga, Rato, a gente tem uma proposta, eu queria te trazer para São Paulo. E eu senti na hora que era o lugar certo para mim estar. E Vapini entende e pensa futebol, tá bom? Deixa aí a sua opinião, o seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreve e não esquece de deixar o seu like, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!